pessoal, a partir do momento em que o ser humano sai da animalidade instintiva e começa a despertar para si mesmo, fatalmente irão surgir questionamentos em sua mente, cujas respostas, segundo ele, seriam capazes de explicar a razão do seu existir e ao mesmo tempo aliviar a sua grande angústia de viver. Quem realmente sou? Qual o sentido de tudo isso? Não é possível que a vida se reduza apenas em lutar para sobreviver, procriar e no final de tudo ter seu final doloroso, trágico e patético, quando somos devorados pelas sombras do grande desconhecido, com os olhos encovados num último suspiro agonizante. Mas então, para que servem tantas dores e sofrimentos? E de que adiantam tantas experiências acumuladas? Não é possível que o nada seja a finalidade de tudo isso. Mas essas respostas nunca vêm. A gente sabe que a certeza é algo que limita e restringe, mas mesmo assim continuamos a buscá-la, pois caso não a obtivermos, a nossa dor de existir vai se tornando mais angustiante na medida que vamos envelhecendo e caminhando para o nosso inevitável final. Quando a gente estuda a manifestação do Logos, que acontece através dos 7 grandes dias da criação, ou grandes períodos de expansão, que a teosofia vai denominar como Mahamanvantaras, e observamos o modo como essa curva acontece, ou seja, partindo do denso para o sutil, se manifestando de modo descendente através dos estágios relativos aos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e humano, que acontecem a partir do plano mental até chegar no plano físico objetivo no qual estamos inseridos, como sendo esse o ponto da máxima densidade da matéria em todos os seus estados. Percebemos a partir desse estágio mais denso é que tem início um novo caminho, agora ascendente, a nos conduzir de volta à celestial morada de onde viemos, mas que porém nos esquecemos ou talvez tenhamos apenas uma vaga e inexplicável saudade. E como o quarto ponto é aquele para onde convergem tanto os planos descendentes quanto os ascendentes, é ali que se dá o atrito entre o passado e o futuro, entre o humano e o divino, que no homem vai se manifestar primeiramente e através desses questionamentos de alma que surgem, a fim de provocar o seu despertar interno. Porque é através do atrito provocado por sua dor existencial, ao perceber-se crucificado e inerte na matéria, impotente perante seu próprio destino final, que é a morte, quando o homem se sente absolutamente só, incapaz, a ponto de proclamar: Pai, por que me abandonastes? É que tem início a caminhada que o levará a uma transformação de visão de mundo, partindo de um aspecto puramente instintivo e imediatista de sobrevivência física, para um outro agora focado nas suas questões mais subjetivas, na sua necessidade de sobrevivência de alma. A gente até aceita a finitude da matéria, mas e o restante? E tudo isso que levamos e sentimos? Qual a sua finalidade? Para onde isso, que não é matéria e não é palpável, não é objetivo e finito, acaba sendo destinado? Percebemos que essa é a grande dor atemporal da humanidade, inclusive no nosso momento espiritual, onde apesar do avanço da ciência e da tecnologia, como expressão máxima da mente concreta, que seria aparentemente capaz de nos explicar tudo, não consegue explicar aquilo que é mais importante para nós. Quando olhamos para o céu, para o entorno e para nós mesmos, nos perguntando: qual a razão de tudo isso? A partir do momento em que o homem desperta para si, é a sua inconformidade perante a morte e a finitude de todas as coisas que acaba sendo aquilo que mais lhe atormenta e ao mesmo tempo o grande enigma que o movimenta em busca do espírito, que para ele ainda não passa de uma hipótese, sonho ou devaneio, porque a humanidade ainda não possui veículos ou corpos de manifestação aptos a acessarem tais realidades tão sutis. E uma vez não possuindo veículos ou corpos de manifestação aptos para acessarem tais realidades tão sutis, então o único que resta ao homem é registrar as manifestações da sua alma através dos seus sentimentos e anseios, como se estes fossem capazes de estabelecer uma ponte com o espírito. No momento em que o homem desperta para si, a sua alma também desperta
e sai da animalidade instintiva e passa a ser finalmente humana. Segundo a concepção teosófica, a alma é o conjunto dos nossos corpos mental e emocional, ao passo que o espírito é o conjunto dos nossos corpos mental abstrato, intuitivo e crístico, que ainda se encontram em estado latente na nossa formação humana. E por estar em estado latente, na verdade são inconcebíveis ainda para nós, pelo menos no atual momento da humanidade. Dentro desse quadro, a nossa mente criativa ou capacidade criadora é aquela que mais nos aproxima da tríade superior ou do espírito e, portanto, talvez a única maneira que temos para nos comunicarmos com ele. É interessante a gente notar que em tempos de aceleração kármica, como esses que estamos atualmente passando, uma série de ferramentas estão nos sendo disponibilizadas no sentido de que possamos criar através da tecnologia, que embora seja uma ferramenta artificial, acaba nos permitindo, de certo modo, acesso a planos mais sutis da mente e nos permite manifestar a nossa imaginação. O homem das cavernas, que vai desenhar um animal ou uma cena de caça nas paredes rochosas do seu abrigo, acaba sendo testemunho desse despertar, porque ele já não está mais sendo movido apenas pela necessidade de sobrevivência e reprodução, mas sim porque existe nele a necessidade de registrar sua alma, de dizer: eu existo, eu sinto, eu percebo, eu estive aqui, o que talvez lhe sirva de consolo ou que talvez possa lhe dar algum sentido na sua breve passagem por este plano. E deste modo vai surgir a arte, como uma necessidade de manifestar e compartilhar talvez aquilo de mais grandioso que a alma possa atingir, como se fosse o testemunho do contato passageiro com algo que consideramos superior, que de certa maneira acaba comprovando a sua existência ou possibilidade. Deste modo, a arte nasce ao mesmo tempo associada à magia e ao místico, porque quando o homem primitivo acredita que ao pintar numa parede rochosa a figura de um bisão capturado, esse ato de pintar se converte num rito mágico que lhe traria alimento e proteção, e ao mesmo tempo o conectaria com o divino. A criação artística é uma religação com o próprio Deus, e assim sendo, arte e rito surgem interligados, nascidos de uma mesma necessidade de alma. E por isso todas as ritualísticas, tal qual a expressão artística, vão se utilizar de ferramentas que atuem sobre os nossos sentidos, formas, cores, luzes, sons, aromas e paladares através da teatralização, para que possam tocar as nossas almas através dos seus aspectos superiores. Porque a alma é sentimento, e esse transcende a racionalidade e a forma. E o sentimento é algo perene e inalterável no homem de todos os tempos e de todas as civilizações. E por isso é eterno. E assim acreditamos ser a alma eterna também, já que ela é um repositório de tudo pelo qual passamos através das nossas percepções, muitas vezes indizíveis e intransferíveis. Podemos dizer que a alma é o modo individual como cada ser experimenta o dom de existir, e que representa a ânsia dos nossos sentidos em busca da eternidade, isso falando em termos superiores, já que ela foi concebida para ser o único elo entre o corpo e o espírito. Imaginemos então uma bola ou algum objeto sendo arremessado aos ares. Para que isso aconteça, somos obrigados a concluir que sem que haja algo que lhe proporcione esse impulso, esse voo, ainda que curto e momentâneo, esse fato não seria possível de acontecer, ou seja, existe a necessidade de que algo, alguma força externa, seja necessária para tirar essa bola ou esse objeto de seu estado de inércia que o limita ao chão. Tanto o rito quanto a inspiração artística verdadeiros são aqueles que induzem a provocação do atrito interior, e por isso têm a capacidade de nos tornar como essa bola ou objeto lançado aos ares, que ao retornar ao chão precisa ressignificar tudo aquilo que viu e sentiu durante seu breve voo nas alturas. Porque quando esse objeto registra suas percepções e sentimentos ocorridos durante o voo, é como se reforçasse para si mesmo que aquilo existe. Sem essa ressignificação interior,
o rito perde seu sentido, porque essa ressignificação significa um trabalho a ser realizado a nível de alma. Porque quando essas experiências acabam sendo traduzidas pela nossa racionalidade, limitação da palavra e questionamento da nossa mente, sem que haja uma assimilação mais subjetiva de seu conteúdo, acabam desembocando nos dogmas das religiões estruturadas com suas definições muito racionais e objetivas a respeito do mundo considerado divino ou espiritual. E dentro desses dogmas racionalizados, o plano da alma que nos será mostrado e explicado nada mais será do que uma extensão do mundo terreno e objetivo que conhecemos. O lado de lá não passará de uma extensão do lado de cá, porque foi concebido pela mente humana, incapaz de ver e compreender algo que não seja ela mesma. Assim como um feto que se desenvolve em torno do umbigo, nos desenvolvemos em função da manutenção do nosso próprio ego inferior. Então, a gente acaba criando o conceito de alma que reencarna como sendo uma espécie da perpetuação desse próprio ego inferior. E vamos então imaginar também a alma das outras pessoas como sendo a expressão desse mesmo ego inferior de cada uma, vivendo no mundo como se fosse a continuação desse. E vamos acreditar tanto nisso, a ponto desta realidade realmente existir no plano astral, mas que, porém, não tem conexão com o espiritual verdadeiro. E quando morremos, talvez até mesmo nos desloquemos para esse plano, impulsionados pelo nosso ego inferior, que na verdade serve apenas como fio que aglutina todas as nossas experiências provenientes das sensações emocionais e corpóreas que tivemos durante a nossa passagem por esse mundo. Como estamos na parte mais densa da nossa curva da evolução, imaginemos então que o caminho de subida vai nos exigir uma sutilização dos nossos veículos, que conforme vão subindo, são obrigados a deixar para trás aqueles aspectos densos que não necessitam mais para dar continuidade à sua existência nos planos mais sutis. Então, primeiramente, o homem vai abandonar o plano físico, aqui deixando seus corpos físico e vital, para em seguida ser conduzido pelo plano astral através do seu ego inferior, que, como portador de todas as suas experiências e conquistas sensoriais realizadas na sua existência anterior, vai constituir a alma propriamente dita, que é formada pelos corpos emocional e racional. E esta, então, vai ser encaminhada para um plano vibracional mais sutil por afinidade vibratória, que por isso mesmo pode ser tanto bom quanto ruim, de acordo com as nossas interpretações pessoais, mas que na verdade estará sendo apenas condizente com o estado vibratório atingido por esta na sua existência. Sendo que esse plano ainda está impregnado dos sentimentos humanos com todas as suas necessidades personalísticas. Ao atravessar o astral, com a finalidade de entregar ao plano espiritual todas as suas experiências, sensações, alegrias e dores, amores e conflitos vividos, seus risos, seus prantos, seus sonhos e conquistas, tudo aquilo que realizou enfim, nossa alma vai passar pela segunda morte, quando ficará para trás. Ou seja, isso que somos ou compreendemos como sendo nós e que aglutina todas as nossas emoções, sentimentos e aprendizados resultantes da nossa passagem terrena, um dia também deixará de existir. E o resultado ou conclusão final da nossa existência, agora isento das questões personalísticas inferiores, finalmente atingirá o verdadeiro plano espiritual. Percebam que, do mesmo modo como confundimos plano astral com plano espiritual, o mesmo acaba acontecendo quando confundimos alma com espírito, quando tentamos analisar isso sob a intervenção da nossa mente racional. Mas então, o que seria o espírito? Como já disse, ainda somos muito despreparados em termos vibratórios para compreender realmente o que seja o espírito. Porque sempre que esse se manifesta, nós acabamos o confundindo com a personalidade do veículo que o expressa, conforme já explicamos em vídeos anteriores. Fazendo uma analogia bastante simplificada, é como se nós tivéssemos uma planta, representando o nosso corpo, cuja finalidade seria a geração de uma flor. Então,
A alma seria essa flor que desabrocha como resultado final de todo o esforço de uma existência daquela planta. Mas nem mesmo essa flor consegue ser eterna, e um dia então ela perderá seu vício e murchará. Mas antes disso, ela terá deixado seu perfume no ambiente. E esse perfume volátil seria a representação do espírito, porque toda vez que esse aroma se manifestar, acabará nos evocando a presença da planta e da flor, mesmo que elas não mais existam. Agora, como explicar o que é um perfume? Se formos procurar uma definição racional, encontraremos: perfume é uma composição odorífera ou preparado aromático. Digam isso então para uma pessoa que não possui olfato, e será que ela compreenderá realmente o que isso significa? Assim é o espírito, inexplicável para quem não o busca ou não percebeu, porém capaz de tocar os nossos sentidos, uma vez que o tenhamos sentido, nem que seja num breve momento. E uma vez sentido, jamais o esqueceremos, nem que seja numa vida anterior, e incansavelmente continuaremos a procurá-lo, vida após vida. Mas percebam que é algo que não se explica com a racionalidade, porque o perfume necessita do experimento do sentido para que possamos percebê-lo. Portanto, não é algo que se obtém a partir de leituras herméticas e técnicas que suprimem as nossas emoções, classificando-as como elevadas ou não. Para que o espírito possa ser sentido, é necessário que a nossa alma desabroche, porque ela foi concebida em função da nossa busca pelo espiritual. E os caminhos para isso vão acontecer de acordo com a dimensão evolutiva de cada um. Não gosto de dizer estágio ou grau evolutivo, porque pressupõe a ideia de maior ou menor, pois cada um, de acordo com a sua dimensão espiritual e seu karma pessoal, terá o seu devido aprendizado, de maior ou menor intensidade, mas igualmente importante para todos. Já que a divindade não prestigia uns e desfavorece outros. Muito pelo contrário, são os filhos que mais precisam e os que dão mais trabalho que acabam recebendo mais atenção dos pais. A divindade está sempre mais próxima dos que mais precisam e não daqueles que se julgam os eleitos. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.